Oi, Cleusa, tudo bem? Eu fiz esse vídeo para mostrar para você o que nós vamos fazer, o que é o corpo de prova, o que é um ensaio de tração e por que a gente precisa dele, tá bom? Bom, corpo de prova é aquele amostra do seu material que foi moído, colocado numa injetora de termoplástico, injetado e criou aquele objeto. Esse objeto eu fiz aqui um semelhante, só que dessa vez eu usei um pedaço de fita isolante, bem fininho. O seu vai ser mais grosso, né, que a gente vai fazer um molde mais grosso. Então essa fita isolante eu fiz no estilete, aqui mas dá pra ver que ela tem aqui mais fininho, não dá? Muito bem. Isto aqui é um corpo de prova. Nesse caso aqui o material da fita isolante é PVC, o seu é polietileno. Olha que interessante o que é o ensaio de tração. Tração é uma força de puxar. Tudo que você estica, você está tracionando. Faz de conta que eu sou uma máquina. Eu tenho a minha mão de cima, a parte de baixo. Quando eu estico, se eu aplicar uma força puxando, se eu puxar, esticar, o que acontece? Eu estou puxando, aqui no centro, a tendência é ele ficar mais fininho, né? Então eu vou, até onde? Como é que funcionam os plásticos? Os plásticos funcionam assim. Se eu apertar só, puxar só um pouquinho, eu puxo e ele volta onde está. A gente chama isso aí que é a parte elástica. Como está um elástico. Puxei, ele volta um pouquinho. Se eu puxar e ele deformar e não voltar, veja que eu estiquei já, ele não está voltando para onde ele estava. Isso aqui é a parte plástica. A parte plástica é quando ele deforma e não volta mais. Então, primeiro é elástico, vai e volta. Segundo, plástico, você deformou, ficou. Se eu continuar puxando, a gente já sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? Aqui vai ficando cada vez mais fino, até que vai quebrar. Vai quebrar onde? Por causa desse desenho, ele vai quebrar aqui no meio. Olha que interessante, ó. Vai. Olha lá, tá ficando fininho, pum, quebrou. Isto é uma análise, um ensaio de tração. O que eu fiz com meus braços aqui, com esse fita isolante. O que a gente vai fazer? A gente vai construir um corpo de prova mais bonitinho que essa fita isolante. Vai fazer um molde que vai ficar grossinho, uma peça bonitinha, que tem o desenho que está na tela, que vocês devem estar vendo também. Isso aqui é um desenho que eu já fiz usando as medidas da norma ASTM 638, que é aquela que fala como deve ser os corpos de prova para análise de tração. Então, o que ele fala assim, ó, tem que fazer desse tamanho, tem a medida lá de 19 centímetros, tem 28 milímetros de largura, 2,8 centímetros. Está lá no texto, explica bem. E eu vou explicar também para você depois. Então, isso aqui, este software que eu estou utilizando aqui é o SolidWorks, que eu falo algumas vezes no relatório, que a gente vai utilizar o software SolidWorks, que a gente fala que é um software CAI. CAI é Computador Auxiliando Engenharia. É, porque eu estou desenhando, e agora eu vou fazer uma coisa interessante, ó. Eu vou perguntar, pus o computador para esticar, ó. Pus uma força, pus 100 quilos aqui na simulação, no software, e ele está esticando. O material que eu coloquei aqui é o polietileno. É igual o seu. Ele está esticando como a gente quer? Tá, beleza. Aí, se eu continuar, ele vai mostrar uma coisa muito interessante. Olha que interessante. Ele vai mostrar que quando a gente estica, acontece aqui uma tensão. O que é tensão? Tensão é a dor. Né? Se eu pegar aqui uma faquinha, se eu apertar na minha mão um pouquinho, já dói. Então, a pressão que eu puser aqui dói, porque a ponta é muito pequena. Se a área é pequena, a pressão é forte. Se eu coloco o cabo, que a área é grande, não dói. Dói menos. Então, a pressão é a mesma coisa. O que significa? Que essa parte mais fina, assim como a ponta da faca, é onde vai ter mais pressão. É aqui que vai quebrar o negócio. Não é que o material é fraco, todo material quebra. A pergunta é, quando vai quebrar? Materiais mais fracos quebram antes, materiais mais duros quebram depois. Quando a gente fizer o teste com o seu material, que é o polietileno, a gente vai descobrir qual que é o valor dele. Na hora que a gente descobrir qual que é o valor, a gente vai saber se é possível fazer embalagem, se é possível fazer qualquer outro produto, um potinho, né? Porque a hora que você descobre os valores, a gente consegue calcular. Isso é para outra área de conhecimento. Muito bem, então, você entendeu o que acontece? Isto é um ensaio de tração, tá bom? Então, e este corpo de prova, ele é muito importante, porque na hora que você construir o molde para fazer o seu corpo de prova, esse molde vai ficar para nós lá no Senac. E aí, quando tiver um outro aluno de outro ano, ele vai poder utilizar esse molde para colocar o plástico que ele trouxer, ou que ele quiser,
fazer corpos de prova com outro material e comparar. Entendeu como é legal o seu produto, a sua ideia? E você mesma, sabendo os valores que o seu plástico tem, na hora de você apresentar a solução, seja para a diretoria da empresa, seja para um cliente, quem você tiver, você fala, olha, meu plástico ele é bom para fazer isso e o valor dele é tanto. Sabemos o quanto ele aguenta. Isso é fundamental. Para plástico é a coisa mais importante, é saber o índice de tração. Tá bom? Que é o final da história. No segundo semestre lá, alguém vai perguntar assim, e aí, deu certo? Aí você fala, olha, meu plástico aguentou tanto, eu acho que dá para fazer embalagem. Ou não, meu plástico ficou fraquinho, não dá para fazer embalagem de cosmético, mas dá para fazer embalagem descartável. Porque não sabe ainda. Porque a gente sabe, porque a gente sabe, que conhece um pouco de plástico, mas os números vão mostrar isso. Beleza? Agora eu vou começar a gravar a apresentação. Então veja esse vídeo com calma, tente entender. Então palavras-chave aqui. Tração, que é esse movimento de esticar. Corpo de prova, que é o objeto que você vai fazer, o seu produto. Software SolidWorks, que é o que a gente está utilizando aqui agora. E que sempre acontece pressão no meio do corpo de prova, que é o que a gente quer ver. Por isso que nós fizemos a simulação aqui. Por isso que está no seu relatório. Porque a gente fez agora no TCC 1 para mostrar que lá no TCC 2, quando a gente fizer de verdade, vai dar certo. Ou seja, vai quebrar onde a gente quer. Vamos supor que a gente faça um corpo de prova, que nem esse fio aqui. Se eu esticar esse fiozinho aqui paralelo, é um fiozinho de nylon aqui, eu não sei onde vai quebrar. Se eu não sei onde vai quebrar, não dá para a gente testar, fica difícil. Nesse jeito aqui que a norma técnica desenhou para a gente, está quase que garantindo que vai quebrar aqui. Mas, como nós somos cientistas, eu e você, nós estamos fazendo um teste no simulação, para colocar no relatório, para ver que funciona, quebra onde tem que quebrar. E lá no segundo semestre, na hora que a gente construir e fizer os testes em quantidade, vai ver que de verdade vai acontecer isso. Beleza? Então tá bom.